Bom dia, sétimos. Nossa aula de hoje, nós vamos estar treinando um pouquinho mais o predicado verbo nominal. Por isso que eu coloquei treinando o predicado verbo nominal e as páginas são essas, da 242 a 246. Eu resolvi assim porque alguns alunos me procuraram no particular, no privado, dizendo que não haviam entendido o exercício ou as atividades da página 245. Isso, da 245. Então, eu resolvi, rever esse conteúdo. Aí eu trouxe de diversas maneiras aqui as estruturas que envolvem o predicado verbo nominal. Olha, vamos entender na íntegra o processo de formação do predicado verbo nominal. Olha, sabemos que o predicado verbo nominal é a fusão de dois predicados, o verbal com o nominal. Aí eu trouxe aqui para vocês verem. Meu pai voltou da reunião, ponto. É o predicado verbal. Meu pai estava cansado. Verbo de ligação, né? Temos um verbo de ligação aqui temos um verbo de ação. Então, esse aqui é predicado nominal. Aí eu vou juntar os dois predicados. Vou somar os dois. Aí, meu pai voltou cansado da reunião. Eu poderia também escrever, meu pai voltou da reunião cansado. Aí, eu juntei o predicado verbal com o predicado nominal. Tudo bem? Aí, eu poderia formar esses predicados aqui, o verbal com o nominal e junto o verbo nominal, no período composto também, que é o que a atividade da página 245 pede, certo? Por isso que eu fiz essa demonstração para vocês entenderem de vez. Lá o exercício pede para você aumentar, para você, como eu digo, transformar o predicado verbo nominal num período composto, com duas orações. Meu pai voltou da reunião e ele estava cansado. Eu tenho duas orações, então o período é o composto. Então, com a possibilidade B, eu trouxe dois períodos aqui, certo? Dessa vez eu coloquei os dois predicados e não coloquei as outras duas possibilidades. Vamos fazer agora, ok? O aluno realizou a prova. Predicado verbal, verbo realizar é um verbo transitivo direto, é de ação, predicado verbal. A prova estava difícil, certo? Aí eu vou juntar. Eu tenho predicado verbal aqui, verbo de ação. Eu tenho verbo de ligação aqui, o predicado nominal. Então, eu vou fazer essa possibilidade. Vou transformar dois predicados em um só. A prova... Perdão, eu comecei errado. O aluno realizou a prova... Ficar meio tortinho aqui, mas tudo bem. Difícil. Então, você vê que nós temos dois predicados, dois núcleos. Vocês veem, tá? Vejam bem. Verbo de ação, certo? E o núcleo do predicado nominal, que é a palavra difícil. O verbo estava, ficou subentendido, certo? Aí, agora eu vou demonstrar que o verbo está subentendido, porque eu vou desenvolver esse predicado verbo nominal, que é o que o exercício da página 245 pede. O aluno realizou a prova e ela estava difícil. Ok? Certo? É a quarta possibilidade. Predicado verbal, predicado nominal, a soma dos dois verbos nominal. E eu alongando o período, demonstrando o período, eu torno num período composto. Certo? Que aí eu deixo o verbo à mostra. Agora eu fiz ao contrário. Eu te dei primeiro o predicado verbo nominal, né? E depois eu coloquei o período composto para vocês reduzirem aqui.
Fizemos de duas formas para aprendermos e vocês entenderem bem a estrutura do verbo nominal, ok? Os passageiros chegaram preocupados. Eles chegaram, um verbo de ação, um verbo intransitivo, porque quem chega, chega. Preocupados é uma característica do sujeito, então, predicativo do sujeito. Se eu tenho um núcleo, dois núcleos, o predicado é verbo nominal. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu vou transformar o verbo nominal no período composto, porque eu vou deixar o verbo de ligação à mostra. Os passageiros chegaram e eles estavam preocupados. Eu tenho uma oração aqui e tenho a segunda oração e deixei o verbo de ligação visível, ok? Agora eu vou transformar no predicado verbal e no predicado nominal. Então, primeira oração, primeiro predicado, os passageiros chegaram. Predicado verbal, verbo de ação, ponto final. Segundo predicado, os passageiros estavam preocupados. Os sétimos, vejam bem, pininho aqui. Vejam bem, aqui eu posso rodar o verbo de ligação que eu quiser. Os passageiros estavam preocupados, pareciam preocupados, continuavam preocupados e assim por diante. A função do verbo de ligação é só ligar uma característica ao sujeito, correto? Então, pessoal, essa página aqui, 245, é a página daquela tarefinha que eu falei que alguns alunos tiveram dificuldades. Eu resolvi responder aqui na própria página para mostrar para vocês, tá bom? Só que eu comecei e fiz todos os exercícios dessa página. Esse exercício não havia pedido, mas vocês completam aí, tá? Esse exercício pede para você classificar, né, as palavrinhas que estão dentro do balão, dos balões, perdão, em período simples, período composto ou frase nominal, certo? Então, seja bem-vindo é um período simples, tem um verbo só. Vamos agir, temos dois verbos, ó, vamos e agir, então período composto. Frase nominal porque você não tem verbo, tá? Calma. Valeu, um período simples, você tem um verbo, uma oração. E aí, galera, é uma frase nominal porque você não tem verbo. Beleza? Certo? É uma frase nominal também, ok? O exercício 2, que foi aquele que causou, né, dificuldade para alguns alunos. Reescreva as frases explicitando o verbo de ligação que está escondido. Então, veja bem, eu desenvolvi todas as possibilidades da gramática para vocês nos exercícios anteriores dessa aula, né? Predicado verbal, predicado nominal, verbo nominal e o período composto. Esse exercício está te propondo fazer períodos compostos, ok? Então, vamos lá. Os pais voltaram, os pais voltaram sérios da reunião. Você tem um predicado verbo nominal. Você vai transformar em período composto, com duas orações. Os pais voltaram da reunião e estavam sérios. E pareciam sérios. E continuavam sérios. E permaneceram sérios. Eu posso pôr qualquer verbo de ligação que encaixe aqui, porque a função do verbo de ligação é apenas ligar, tá? Os jogadores encerraram o campeonato felizes. Eu tenho um predicado verbo nominal aqui. Aí tá pedindo para você, né, explicitar o verbo de ligação, tirar ele do anonimato, tirá-lo do anonimato e trazê-lo, né, aqui no período mais visível, no caso seria o período composto, que é a forma desenvolvida. Os jogadores encerraram o campeonato e estavam felizes, pareciam felizes, continuavam felizes e etc. Todos os verbos de ligações, eles encaixam aqui. Os alunos julgaram a prova fácil. Os alunos julgaram a prova e ela estava fácil, parecia fácil, continuava fácil, certo? Eu transformo um predicado verbo nominal num período composto e mostro o verbo de ligação. Aqui no caso, né, é o estava. A classe elegeu Maria sua representante. A classe elegeu Maria e Maria, né, era sua representante. Passou a ser sua representante, certo?
A classe elegeu Maria e ela é sua representante. Então, eu transformei um predicado verbo nominal num período composto. O próximo exercício, vocês não tiveram tantas dúvidas, mas eu resolvi trazê-lo aqui. É para você colocar no plural apenas os predicativos, certo? Então, o juiz considerou o predicativo é réu culpado, os réus culpados. A bancada julgou a propaganda enganosa. O predicativo é enganosa, porque é predicativo do objeto. Então, a bancada julgou as propagandas enganosas. Os deputados elegeram Paulo líder do partido. Você tem que colocar Paulo, né? Líder do partido. Esse é o predicativo do objeto, certo? Como você não vai colocar Paulos, né? Então, você arruma um outro companheiro pro Pedro aqui, pro Paulo aqui, certo? Eu coloquei, os deputados elegeram Pedro, coloquei o Pedro aqui, e Paulo, os líderes do partido. Ah, mas eu troquei Paulo por eles. Elegeram eles, líderes. Fica meio estranho, a concordância seria elegeram-nos, né? Mas se você colocou tudo bem, entendeu o processo, né, de pluralização dos predicativos. O aluno chamou a professora mestra. O aluno chamou as professoras mestras, tá? Eu não entendi essa formação dessa oração, Arlete. É mais ou menos assim, o aluno chamou de mestras as professoras. É por isso que tem crase aqui, certinho? Aqui seria um objeto indireto. O problema tornou a punição mais rigorosa. Aí você tem que colocar mais rigorosa no plural. Então, o problema tornou as punições mais rigorosas. Então, você é obrigada, no caso aqui, a colocar o objeto direto no plural também. Certinho? O quarto exercício é um teste. Pergunta, em qual alternativa que temos um predicado verbo nominal? Ela descansava em casa, predicado verbal. Verbo intransitivo. Todos cumpriram o juramento, cumpriram o verbo transitivo direto, predicado é verbal. Ele está abatido, verbo de ligação, ser estar, né? Então, predicado nominal. Ela marchava alegremente. Alegremente é uma adjunta adverbial de modo. Marchava é um verbo de ação. O núcleo é o verbo, predicado verbal. Então, restou a alternativa C, né? Alternativa C. O verbo é vir, né? Certo? E o predicativo do sujeito é preocupado, porque é uma característica do sujeito ele. Então, eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Por isso que é a alternativa C, ok? Agora, bom, aqui na questão número 5 da página 246, esse exercício eu não pedi, vamos fazê-lo agora. Então, é um teste. As palavras não nascem amarradas. Pede para assinalar a alternativa em que o sujeito e o predicado da oração sejam corretamente analisados, tá? Então, veja bem. As palavras é um sujeito simples, concorda? E não nascem amarradas, eu tenho o primeiro núcleo, o verbo nascer, que é um verbo intransitivo, e amarradas, que é uma característica das palavras, então eu tenho o predicativo do sujeito, tá? Então eu vou ter a alternativa B, que é um sujeito simples, e o predicado é verbo nominal. Aí eu expliquei aqui, sujeito simples as palavras, predicado e verbo nominal, por quê? Nascer é o primeiro núcleo intransitivo e amarradas é um núcleo, né? Também, segundo núcleo predicativo do sujeito, tá? Aqui eu expliquei e desenvolvi para vocês verem, da maneira como fizemos o primeiro exercício. As palavras não nascem, as palavras não estão amarradas, as palavras não nascem amarradas, as palavras não nascem e não estão amarradas. Então, todo esse processo para vocês pensarem bem que o predicado verbo nominal é um predicado que soma dois predicados e que pode, quando você mostra o verbo de ligação, se tornar um período composto. Por favor, grifem predicado nominal aí no livro de vocês, que é aquele que contém como núcleos um verbo de ação e um predicativo, e que pode ser tanto do sujeito ou do objeto. Ele pode ter duas estruturas, verbo de ação mais predicativo do sujeito, ou
verbo de ação, mais predicativo do objeto, que foi tudo o que vimos hoje, certo? Então, para reforçarmos bem o conteúdo que vimos hoje, eu trouxe um pouquinho mais de predicado verbo nominal. Pedi para vocês apontarem e classificarem os núcleos dos predicados. Então, veja bem, o juiz gritava furioso. Então, eu olho e já vejo o verbo gritar aqui, certo? Quem grita, grita com alguém, além de ser um verbo de ação. Então, tem o primeiro núcleo aqui, que é um verbo transitivo indireto. Ele gritou com quem? Com o jogador, tá? E ele estava furioso, que é uma característica do juiz. Eu tenho dois núcleos, portanto, não tenho? Se eu tenho dois núcleos, o predicado é verbo nominal, certo? Aí classificamos o primeiro núcleo e o segundo núcleo. O primeiro núcleo é um verbo transitivo indireto, o segundo núcleo é um predicativo do sujeito. O homem pronunciou palavras ofensivas. O homem pronunciou palavras que eram ofensivas, ok? Então, eu tenho um verbo de ação aqui. Pronunciou o que? É um verbo transitivo direto. Esse é o primeiro núcleo, certo? Não se esqueça que são os núcleos, tá? As palavras ofensivas. Ofensivas é uma característica de palavras que, no caso aqui, é um objeto direto. Pronunciou o quê? Palavras, objeto direto. Ofensivas é uma característica do objeto direto, então eu tenho o predicativo do objeto, que é o segundo núcleo. Certinho? A vítima encontrava-se inconsciente, tá? Então, veja bem, eu tenho o verbo encontrar aqui, tá? Encontrava é um verbo aqui no caso, nesse caso é um verbo intransitivo, né? Quem estava inconsciente? A vítima, que é sujeito. É o segundo núcleo, certo? Então, primeiro núcleo, um verbo intransitivo. Segundo núcleo, é uma característica do sujeito. Então, é um predicativo do sujeito. Todos são predicados verbos nominais. Hoje não vai ter tarefa, tá bom, sétimos? Ok? Correto? Obrigada.